Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre as alterações benignas que acometem as glândulas salivares. Mas antes de iniciar sobre as alterações que acometem essas glândulas, a gente tem que saber quais são as glândulas maiores, quais são as glândulas menores e onde cada uma se localiza, certo? Para a gente poder entender e saber diferenciar essas alterações. A primeira alteração que eu trago é uma já bem conhecida, que é a mucocele, que ela acontece devido a um trauma local que causa uma ruptura em um ducto de uma glândula salivar menor, causando um extravasamento de mucina. E apesar do aspecto dela bolhoso, ela não apresenta um revestimento epitelial interno. Aqui a gente tem fotos clínicas da mucocele. Essa primeira foto é uma mucocele mais superficial e essa segunda foto é uma mucocele mais profunda. Os pacientes com mucocele, eles relatam um histórico de aumento de volume recorrente que se rompe e libera fluidos, certo? Então, um modo da gente determinar o diagnóstico clinicamente de mucocele é quando o paciente relata que ao aparecimento de um aumento de volume, que ele estoura, libera um conteúdo fluido e depois de um tempo nasce novamente esse aumento de volume no mesmo local e acontece do mesmo jeito. Se rompe, libera fluido e nasce novamente, certo? Então, esse é um modo da gente dar o diagnóstico clínico de mucocele. Como características clínicas, a mucocele apresenta-se com um aumento de volume mucoso arredondado, de cor semelhante à mucosa quando é profunda, ou azulada quando é superficial. Apresenta consistência flutuante. O tempo de evolução pode variar de dias a anos e o local mais acometido é o lábio inferior. E como tratamento, a gente tem a excisão cirúrgica da lesão, certo? Ou seja, uma biópsia excisional que a gente faz, além de fazer a remoção das glândulas salivares menores que estão envolvidas ali ao redor da lesão, para que a gente não tenha uma recidiva daquela lesão. A segunda alteração é a rânula, que é como se fosse um tipo de mucocele, certo? Do mesmo jeito. Ela acontece devido à ruptura de um ducto, de uma glândula, mas a glândula mais envolvida é a glândula sublingual. E quando ela se rompe, há o extravasamento de mucina. Aqui a gente tem as fotos da rânula. A rânula sempre está envolvida com o assoalho de boca, certo? O aparecimento dela sempre é em região de assoalho de boca. Como características clínicas, a gente tem que a rânula apresenta-se com aumento de volume arredondado, também com cor semelhante à mucosa quando é profunda e azulada quando é superficial, uma consistência flutuante, podendo variar a evolução de dias a anos e diferente da mucocele, que acomete mais lábio inferior, a rânula vai acometer mais assoalho de boca e sempre lateralmente a linha média. E como tratamento, a gente vai remover a glândula sublingual e ou vai marsupializar essa lesão para a gente diminuir a lesão e conseguir fazer a excisão. A gente tem a cialolitíase. A cialolitíase acontece devido à deposição de sais de cálcio ao redor de debris. Esses debris são formados por muco espesso, bactérias, células epiteliais do ducto ou um corpo estranho. E com essa deposição de sais de cálcio, a saliva acaba se calcificando e formando o que a gente chama de cialolitos, que são calcificações, e essas calcificações causam a obstrução do ducto salivar. Aqui a gente tem uma foto clínica da cialolitíase, onde a gente pode observar esse cialolito bem superficial. Como características clínicas, a gente tem que apresenta-se com aumento de volume endurecido, com formato arredondado, oval ou cilíndrico, e que o cialolito se desenvolve principalmente no ducto da glândula submandibular, porque o ducto da glândula submandibular, ele é muito longo, ele é tortuoso, certo? E a secreção é muito mucoide e espessa. Então, acaba se desenvolvendo mais cialolitos no ducto da glândula submandibular do que em outra glândula, certo? Mas eles podem acometer também outras glândulas maiores, como glândulas menores. E quando acometem essas glândulas menores, causam dor e aumento de volume dessa glândula.
Se o cálculo ele estiver próximo à porção terminal do ducto, a gente consegue palpar o volume endurecido, como é o caso aqui dessa foto, que está bem superficial e a gente consegue sentir esse endurecimento aqui local. E a cor do cálculo normalmente é amarelado, branco ou marrom amarelado. Quando a gente suspeita de uma cialolitíase, a gente pede uma oclusal de mandíbula, né, normalmente, e a gente consegue ver essa massa radiopaca na região sublingual. E o tratamento é a massagem glandular para a gente conseguir expulsar essa calcificação. E se não conseguir, fazer o uso de fazer a remoção cirúrgica dessa lesão. E a gente também pode usar medidas para estimular a secreção salivar desse paciente, já que esse ducto vai estar obstruído e vai estar com a secreção salivar reduzida. A cialodenite é uma inflamação das glândulas salivares, que ela pode acontecer tanto por origem não infecciosa, como é a causa da síndrome de Sjögren, a sarcoidose, a radioterapia, e uma origem infecciosa, que é a cachumba, citomegalovírus e o Staphylococcus aureus. Aqui a gente tem uma foto clínica de um paciente com cialodenite. Como características clínicas, a gente tem que a glândula mais afetada é a glândula parótida e unilateralmente, certo? Essa glândula vai aumentar de volume, vai causar dor e a pele que fica sobre essa glândula vai se encontrar quente e eritematosa. Então, aqui a gente tem justamente essa glândula parótida acometida com esse aumento de volume, essa pele está eritematosa nessa região, certo? E o paciente pode apresentar febre baixa, trismo e drenagem purulenta. A infecção bacteriana ela acontece devido a essa obstrução ductal, devido a uma cialolitíase ou uma diminuição do fluxo salivar, como é o caso da síndrome de Sjögren. Então, muitos pacientes que apresentam cialodenite apresentam também a cialolitíase. Essas duas alterações andam muito comumente juntas. E como tratamento, a gente faz a antibiótico terapia, faz a reidratação do paciente para estimular o fluxo salivar e faz a drenagem cirúrgica se houver a presença de abscesso. A xerostomia, ela acontece devido à hipofunção da glândula salivar, causando a sensação de boca seca. Essa xerostomia tem a redução da secreção salivar, a saliva residual apresenta-se espumosa ou espessa, o dorso de língua pode ficar fissurado, pode haver atrofias das papilas filiformes, o paciente pode apresentar dificuldades para mastigar ou deglutir, pode haver o aumento de prevalência da candidíase e o paciente apresenta maior suscetibilidade à cárie dentária devido à ausência da saliva e seu efeito tampão. Então, como causa da xerostomia, a gente tem a aplasia da glândula salivar, a deficiência de ingestão de líquidos, medicações, radioterapia, quimioterapia, a síndrome de Sjögren, diabetes, fome e a respiração bucal. Em relação às medicações, a gente tem um quadro com muitos medicamentos que causam essa xerostomia. E algumas classes de medicamentos são inclusos, como os antihistamínicos, os descongestionantes, antidepressivos, como a sertralina, antipsicóticos, ansiolíticos, como o diazepam, os antihipertensivos, como a furosemida, anticolinérgicos. Então, todas essas classes de medicamentos podem causar essa xerostomia. A síndrome de Sjögren, ela acontece já por ser uma desordem autoimune, que ela é sistêmica. Ela não envolve somente as glândulas salivares, ela também envolve as glândulas lacrimais, causando xerostomia e xeroftalmia. A síndrome de Sjögren ela pode ser primária, quando está presente somente a síndrome de Sjögren, sem nenhuma outra doença autoimune associada, e pode ser secundária, quando o paciente manifesta a síndrome associada a outra desordem autoimune, como é o caso da artrite reumatoide. A síndrome de Sjögren ela tem uma prevalência de 0,5% na população e acomete mais mulheres do que homens, com uma proporção de 9:1. E o principal sintoma oral é a xerostomia, devido a esse decréscimo das secreções salivares, e a xeroftalmia também acontece devido a uma
redução da produção das lágrimas e o paciente relata que tem uma sensação de arranhadura ou areia nos olhos. Além disso, a pele da mucosa nasal e a vagina se encontram secas também. Em relação à xerostomia, a saliva do paciente se encontra espumosa, ele tem dificuldade para deglutir, alterações no paladar, a língua fica fissurada, tem atrofia papilar, a mucosa fica eritematosa, dolorida, certo? E a cialometoplasia necrosante acontece devido a um suprimento sanguíneo glandular, causando uma isquemia tecidual. E essa isquemia causa essa necrose isquêmica local. Aqui a gente tem duas fotos clínicas dessa cialometoplasia necrosante, que uma das coisas que pode ocasionar essa isquemia tecidual é o excesso de anestésico na região do palato, certo? E essa cialometoplasia necrosante é uma condição inflamatória incomum das glândulas salivares que é localmente destrutiva. Como características clínicas, a gente tem que essa lesão acomete principalmente as glândulas salivares do palato, principalmente na região posterior do palato duro e unilateralmente. Acomete mais adultos e pessoas do sexo masculino. A lesão inicial, ela apresenta-se como aumento de volume não ulcerado, associado a dor e parestesia, mas após 2 a 3 semanas, há uma perda de tecido necrótico e ao aparecimento de uma úlcera e uma diminuição de dor. E nesse local de perda de tecido necrótico, também pode haver uma destruição desse osso palatino que está subjacente a essa mucosa. E essa lesão, ela vai simular um processo maligno, tanto clinicamente quanto microscopicamente. Por isso, é super necessário que a gente faça uma biópsia incisional para descartar o possível diagnóstico de um processo maligno. E como tratamento, não é necessário nenhum tipo de tratamento a partir do momento que é confirmado que é uma cialometoplasia necrosante, a partir do momento que eu descarto que não tem nenhum processo maligno naquele local. Eu só espero que haja uma resolução espontânea entre 5 e 6 semanas e eu vou acompanhando o paciente durante esse tempo. E por último, a gente tem o adenoma pleomórfico, que é um tumor misto benigno, é a neoplasia de glândula salivar mais comum e apresenta cerca de 70% dos tumores da parótida. Aqui a gente tem uma foto de um paciente que foi acometido da glândula parótida, ele apresenta um aumento de volume sobre o ramo da mandíbula, e aqui a gente tem uma glândula do palato, né, acometida, onde eu tenho esse aumento de volume bem arredondado no palato, com uma superfície lisa, e se a gente pegar, ele não é móvel. Como características clínicas, a gente tem que é derivado de uma mistura de elementos ductais e miopteriais, apresenta um aumento de volume firme, indolor e de crescimento lento, podendo ter meses ou anos de evolução. Ele é mais prevalente em adultos entre 30 e 60 anos e no sexo feminino. A dor e a parestesia do nervo facial acontece muito raramente. Inicialmente, o tumor é móvel, mas torna-se menos móvel com o seu crescimento. E há risco de transformação maligna, que rola em torno de 4% dos casos, e se transforma para o carcinoma ex-adenoma pleomórfico. E o tratamento, a partir do diagnóstico histopatológico, é a excisão cirúrgica. Então, gente, muito obrigada. Por hoje era isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Beijo.